Então, mais uma vez, um bom dia a todos. Nós vamos então dar continuidade às nossas meditações sobre o Evangelho de João, capítulo 11. Eu quero convidá-los a abrirem novamente o capítulo 11 de João. Eu não sei se eu vou constranger o irmão ali que sentou do meu lado, mas ele perguntou para mim qual mesmo foi o assunto de ontem. Eu falei, foi as aflições. Ele perguntou baixinho, e hoje o que é? Aí eu falei, será que eu falo? Aí ele disse assim, vamos ver o que Deus apronta, né? Eu achei muito interessante isso, porque nós temos jovens que se levantaram para orar e nós apreciamos muito isso também. E se eu poderia dar um conselho para os jovens, eu diria, emprestando as palavras do nosso irmão, quando se vem aqui para frente para ministrar, para orar, vamos ver o que Deus apronta. Eu tenho aprendido nesses anos que nós devemos ser livres para o Espírito Santo agir, para que haja uma palavra que fale aos corações nossos. Então vamos considerar mais uma vez esse livro do Evangelho de João. Ontem, então, nós consideramos, irmãos, as aflições do povo de Deus. E emprestamos aqui aquele acontecimento em Betânia, aonde aquela família tão amada, tão conhecida e tão útil, teve que passar por aflições. Então pega isso bem, irmãos. Mesmo sendo muito úteis, mesmo sendo conhecidos dos céus, nós não estamos imunes a passarmos por aflições. Hoje eu pretendo, com permissão do Senhor, considerarmos alguma coisa sobre o arrebatamento da igreja aqui em João capítulo 11. Eu deveria ter, quem sabe ontem, eu peço desculpa aos irmãos, eu deveria ter deixado para a lição de casa ou para a lição de alojamento aos irmãos, tentar descobrir nessa passagem alguma coisa que nos fale sobre o arrebatamento da igreja. Será que alguém tentou considerar isso? Desculpa, eu deveria ter falado isso ontem, mas eu não falei. Mas será que alguém tentou achar alguma evidência aqui nessa passagem sobre o arrebatamento da igreja? Talvez nós vamos ter que considerar aquilo que nós mencionamos ontem, as entrelinhas das Escrituras. Vocês conhecem essa expressão, entre as linhas? É conhecido isso? Fazendo-nos meditar. Mas há um perigo nisso. Eu posso sair muito do contexto. Eu posso, quem sabe, aumentar alguma coisa que não está lá. Leitura nas entrelinhas pode ser uma grande bênção, mas nós temos que tomar cuidado. Então, eu vou sugerir hoje, nessa manhã, com muita tranquilidade, aquilo que eu entendo e vejo nessas entrelinhas, alguma coisa sobre o arrebatamento da igreja, aqui nesse acontecimento da ressurreição de Lázaro. Então, a gente vai considerar algumas coisas aqui, e eu estou de olho na hora lá, para a gente não passar do horário. E, bom, até meio-dia e meia, isso? Até meio-dia e meia, né, mais ou menos? Desculpa, 11h30. Eu estou fazendo isso uma vez, eu confundi lá em Pirassununga
o horário, olhei no relógio aqui, mas está indo bem, eu já tinha falado bastante, e olhei o relógio, mas, opa, mas tá jóia, o tempo está muito bom. 1h30 pregando. Eu confundi o relógio, porque ninguém me falou nada para parar, ninguém me ajudou. 1h30 pregando. Eu estava cansado até, eu falei, mas a hora está indo bem, me ajudando bastante. Mas eu quero considerar esse capítulo, mais uma vez agora, com a visão do arrebatamento da igreja. Se alguém, no final dessas considerações, não concordar com aquilo que nós estamos lendo nas entrelinhas, eu terei muita alegria de ser questionado depois. Eu não vou embora hoje, então vocês podem chegar e podem me questionar. Olha, eu acho que eu não concordei muito bem com isso que você falou. E que bom, nós vamos conversar sobre as Escrituras, tá? Então nós vamos ler alguns versículos aqui. João capítulo 11, versículo 4. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Versículo 14. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Versículo 28. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. E ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Eu acredito que está por aqui alguma coisa sobre o arrebatamento da igreja, aqui nessas considerações. Então vamos lá. Ao saberem da enfermidade de Lázaro, o que as irmãs fizeram? Elas enviaram um mensageiro até o Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos que aquele mensageiro talvez deva ter demorado entre um dia e meio, até chegar a Cristo. Mas nesse pouco tempo, provavelmente assim que ele saiu para chamar a Cristo, a morte entrou. O mensageiro cruel entrou na casa daquela família em Betânia e levou a Lázaro. Então nós temos aqui uma situação muito interessante, porque nós temos aquilo que nós poderíamos dizer que me faz ver de uma maneira muito clara, já no começo dessa história, o fato de que no coração daquelas irmãs pairava uma esperança. Cristo está vindo. Você não acha? Ele está chegando a qualquer momento. Essa era a esperança daquelas irmãs. Eu acredito que
dentro da casa delas, esta era a conversa. O Salvador, ele virá, ele nos ama. A qualquer momento ele vai chegar. Eu acredito que essa era a esperança delas, a vinda do Salvador, para ajudá-las, para tirá-las daquela aflição. Então a esperança daquela família era: Cristo está vindo. Irmãos, qual que é a nossa esperança? O que a igreja, como nós já temos ouvido, espera? A volta do Salvador. Nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo e nós deveríamos andar aqui neste mundo aos passos debaixo dessa luz. A luz da vinda do Senhor Jesus deveria moldar os nossos passos. Seríamos muito diferentes se nós andássemos a cada dia nessa esperança viva. Cristo está voltando. Conta-se de um homem, eu acredito que há tantos aqui que fazem o mesmo. Ele acordava bem cedo, a primeira coisa que ele fazia, ele abria a janela da sua casa e olhava para o céu e ele dizia: Senhor, será hoje? Será hoje? Irmão, será hoje? E o Salvador volta. E a esperança daquelas irmãs era: Cristo está voltando. E digo mais, elas também traziam uma esperança, enquanto o irmão doente ainda vivo, elas esperavam: olha, esperamos que ele volte em tempo antes que ele morra. Antes que a morte o apanhasse. Essa era a esperança daquelas irmãs. E não é a nossa esperança também? De nem passarmos pela morte, e o Salvador virá para nos arrebatar aos céus. Eu lembro de um irmão, ele está muito doente, mas está vivo ainda. Ele falava aquilo com tanta convicção que eu era ainda muito jovem, e eu vi aquele irmão, nunca mais esqueci aquela convicção, ele andando à luz do arrebatamento da igreja, e ele podia dizer: olha, eu tenho uma esperança tão viva de que o meu Salvador há de vir, e nem pela morte eu irei passar. Aquilo me chamou a atenção, porque essa deve ser também a esperança dos salvos. Era a esperança daquelas irmãs. O Salvador está vindo e ele virá, quem sabe, antes que a morte apanhe nosso irmão. Irmãos, nós também devemos ter essa esperança. Cristo voltará. E pode ser hoje. E se ele vier hoje, nós nem enfrentaremos a morte. Seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Seremos arrebatados para o céu. Nem haveremos de enfrentar a morte física aqui neste mundo. Que esperança viva que nós temos. E era a esperança daquelas irmãs: o Salvador está vindo. Eu acredito que era a conversa delas, pois elas esperavam realmente que o Senhor Jesus Cristo aparecesse para livrá-las daquelas aflições. Você deve estar, eu vou ter que adiantar um pouquinho, não vou poder entrar em todos os detalhes, mas eu quero somente ver. Quando o Salvador chega em Betânia, nós fizemos uma leitura, será que não acende uma luz para nós? E nós estamos enxergando, quem sabe, alguma coisa do arrebatamento da igreja. Então deixa eu falar de uma maneira bem resumida, para que a gente possa enxergar. Eu não estou querendo forçar vocês a concordarem comigo, mas apenas estou querendo, quem sabe, mostrar algumas luzes que para mim se acenderam ao contemplar esta passagem. Porque nós sabemos que no arrebatamento da igreja,
Cristo aparecerá no céu. No momento, o arrebatamento da igreja, ele vem nos mostrar que o Senhor Jesus voltará novamente. Ele já veio uma vez, diz a Bíblia, para tratar o problema do pecado, e ele veio a este mundo e foi até a cruz, mas ele novamente subiu ao céu e ele prometeu voltar para arrebatar a sua igreja e estabelecer o seu reino milenar aqui neste mundo. Irmãos, ele está voltando. A qualquer momento ele voltará. Como será isso? A volta do Senhor Jesus nos ares para buscar a sua igreja, ela compreende 2 passos. Bom, eu estou aqui nesse patamar aqui. Se tivesse um degrau antes de eu chegar no chão, ilustraria muito bem o que vai acontecer no arrebatamento da igreja. Se esse patamar, se nós pudéssemos dizer, em figuras, o céu, aonde Cristo está habitando lá no alto. A volta do Senhor Jesus acontecerá em 2 passos, mas é uma mesma vinda, uma mesma volta. Primeiro, ele vai pisar o degrau, ele vem nos ares, os seus pés ainda não vão tocar o chão, mas ele virá nos ares, e dos ares ele vai chamar o seu povo, e diz a Bíblia, todos os salvos, como nós já temos ouvido, aqueles que pertencem à sua igreja, todos nós subiremos para estarmos com ele, não antes de que os mortos em Cristo ressuscitem primeiro. Então, a vinda do Senhor Jesus em 2 etapas, de uma maneira bem direta, ele virá nos ares para buscar a sua igreja. Depois que ele busca a sua igreja, ele nos levará para o céu. E diz a Bíblia, assim, estaremos para sempre com ele. Eu estava pensando sobre isso ali sentado. Quando eu tinha filhos na escola, estou vendo algumas crianças aqui, alguns jovens, os meus filhos na escola caminharam bem por ali, tinha uma escola que a diretora muito dedicada, e eu fazia parte daquelas reuniões de, eu acho que é pais e mestres, é isso mesmo aqui também, na região de vocês? É? E eu tinha muito interesse na escola, sabia? Eu acompanhava, às vezes até queria saber quem eram os professores de português, de matemática, e eu questionava os meus filhos e estar aprendendo bem, tinha interesse nisso, porque eles estavam dentro da escola. Nós tínhamos que ajudar alguma coisa também, escola pública, e ajudávamos também contribuições para o bem-estar das acomodações, porque os meus filhos estavam lá. O tempo passou. Eles saíram da escola. Olha, não me leva a mal, mas hoje eu não tenho interesse nenhum. Porque os meus filhos não estão mais lá. Quando Deus, no arrebatamento da sua igreja, tirar-nos deste mundo, porque uma coisa é certa, Deus tem sido misericordioso com este mundo, porque os seus filhos ainda estamos aqui. Ainda estamos todos por aqui. Lembra que o apóstolo Paulo disse para o carcereiro, e meu amigo, talvez você ainda não é salvo, e o apóstolo Paulo, num grande brado, ele disse para o carcereiro, olha, não te faças nenhum mal, que todos nós ainda estamos aqui.
Por enquanto, meu amigo, pode ser hoje que a igreja de Cristo vai ser arrebatada e os salvos todos, nós iremos subir. Você vai ficar para trás? Você não vai vir junto? Se você ainda não é salvo, tu vais ficar para trás. Mas aquele que é salvo não vai ficar, como disse Moisés ao faraó, nenhuma unha ficará para trás. Subiremos todos no arrebatamento da igreja. Agora, tendo esse pensamento, eu gostaria de, nesse tempo que corre, vem depressa, avaliar o nosso texto. Podemos enxergar estas coisas aqui em Betânia? Eu acho que sim. Aquelas irmãs conversaram, eu imagino, dentro da casa delas, a ele virá. Elas tinham esperança de que ele viesse antes do irmão morrer. Mas já 4 dias estavam passando. Eu acredito que a conversa mudou. Eu estou apenas imaginando, não estou assinando embaixo, mas eu acredito, quem sabe, eu não vou colocar a conta na Marta, a gente vai falar bastante sobre ela nesses dias, mas eu não vou colocar a conta em Marta, mas quem sabe, naturalmente, alguma delas pode ter dito, mas ele está demorando. Ele está demorando tanto para voltar. O que diz lá em 2 Pedro, capítulo 3? Que muitos consideram a vinda do Senhor Jesus demorada. Mas Pedro, ele diz, Deus não tem por tardia, não está nada atrasado. Cristo morreu na cruz ao seu tempo, e ele voltará no tempo de Deus. Ah, meus irmãos, Deus, ele não reage, ele age. E a seu tempo, ele vai agir. Ele voltará para buscar-nos a qualquer momento. E chega lá em Betânia, o Senhor Jesus chegou. Sem aviso, sem marcar um horário, ele simplesmente apareceu lá em Betânia. Mas você percebeu que ele não entrou na aldeia em Betânia? Mas ele estava vamos dizer, nas redondezas da aldeia. Não entrou na aldeia propriamente dita. Eu não estou querendo forçar, mas isso me fez lembrar do fato de que quando o Senhor Jesus voltar, na primeira etapa, ele não vem direto ao mundo, mas ele ficará nos ares. E é lá nos ares que nós haveremos de encontrar com ele. Foi o que aconteceu com Marta e Maria. Foram ao encontro de Cristo fora da aldeia. Uma foi atraída, a outra foi chamada. A gente vai falar sobre isso se der tempo. Esse chamado de Cristo, o Mestre chama-te. E Maria foi. Então, o que aconteceu quando o Senhor Jesus chegou em Betânia? Rapidamente, só para a gente poder fazer um resumo. Houve alguma coisa que transformou aquelas senhoras, aquelas mulheres, aquelas irmãs. A vinda do Senhor Jesus vai transformar, vai retirar aquelas aflições, vai enxugar as lágrimas,
vai transformar o coração, vai transformar os rostos. Haverá então em Betânia, nos arredores de Betânia, uma grande transformação, mas não antes que o irmão dessas mulheres fosse ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, pega bem isso. Porque isso para mim revela-nos entre as linhas o arrebatamento da igreja. Antes das irmãs serem transformadas, as lágrimas enxugadas, as aflições retiradas, o irmão teve que ressuscitar primeiro. O que diz a Bíblia? Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que nós não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Antes que haja a transformação dos salvos, os mortos precisam ser ressuscitados primeiro. Quanto tempo isso demorará? No momento, diz 1 Coríntios. No momento, no abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nós seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Que momento! Um abrir e fechar de olhos. Eu quero parar aqui um pouco. Por que a Bíblia fala isso? Eu vou sair um pouquinho do contexto aqui, mas é dentro do nosso assunto. Um abrir e fechar de olhos, o arrebatamento da igreja. O que significa isso, irmãos? Bom, eu entendo que a velocidade do arrebatamento será tal que para que nós pudéssemos, quem sabe, imaginar ou compreender, Deus usa essa ilustração num piscar de olhos, num instante, num momento, num abrir e fechar de olhos. Haverá o arrebatamento da igreja, num flash, tão rápido que se alguém estiver olhando para nós e essa pessoa ainda não é salva, eu espero que não tenha ninguém que não seja salvo aqui hoje, mas se houver, e ela poderá mirar para nós, e no arrebatamento da igreja será tão rápido que ela não vai nem perceber, num abrir e fechar de olhos. Mas por que abrir e fechar os olhos? Bom, eu estou piscando aqui várias vezes aqui, você também. Mas quando eu pisco os meus olhos, eu fecho e abro. Mas aqui está dizendo que haverá um abrir e fechar de olhos. Eu acho isso muito interessante. Por que Deus não colocou num fechar e abrir de olhos? Talvez o irmão deve estar pensando, mas não tem nada a ver isso. Pode ser que não tenha, mas nada na Bíblia está ali por acaso. Haverá para os salvos um abrir e fechar de olhos. Adão, na sua desobediência, quando ele desobedeceu a Deus e o pecado entrou, e diz a Bíblia,
O pecado trouxe consigo a morte. Lembra? E o pecado e a desobediência de Adão reservou para nós. Ninguém escapa disso. Reservou para nós um fechar e abrir de olhos. Não é isso que acontece quando nós morremos? Nós fechamos os olhos aqui neste mundo e vamos abrir os olhos na eternidade. Amigo, pensa nisso. O pecado reservou para nós um fechar e abrir de olhos. Fecharemos os nossos olhos se a morte nos alcançar e abriremos na eternidade sem fim. Lembra daquele homem rico? Diz a Bíblia, ele morreu e foi sepultado, e no inferno ele ergueu os olhos, levantou os seus olhos, abriu os seus olhos na eternidade em sofrimentos eternos. Mas Lázaro havia crido em Deus, fechou os olhos aqui neste mundo e os abriu lá no céu. Amigo, aonde você vai abrir os teus olhos? Quando você fechar os teus olhos aqui neste mundo, aonde você vai abrir os teus olhos na eternidade? Será naquele lugar de tormentos? Ou será no céu? Aquele que crê no Senhor Jesus. Cristo reservou para nós. Podemos abrir os nossos olhos lá no céu. Mas seria muito bom se tu pudesses abrir os teus olhos agora e olhar para os teus pecados e olhar para Cristo, o Salvador dos pecadores, e confiar nele. Porque para nós salvos está reservado, e eu estou pensando no arrebatamento da igreja, e está reservado para nós um piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos. Por que Deus fala assim? Eu sei que é por causa da velocidade, Deus está querendo transmitir para nós, é verdade. Mas eu quero ver isso muito literal. Porque primeiro os mortos em Cristo, no arrebatamento da igreja, abrirão seus olhos. Haverá um abrir de olhos. Depois nós, os salvos que estivermos vivos, fecharemos os nossos olhos, irmão, para nunca mais contemplar esse mundo como ele é. Para nunca mais olharmos para o pecado aqui neste mundo. E quem fecha os olhos está dizendo: Senhor, estou à tua disposição, guia-me. E Cristo nos levará para o céu. O arrebatamento da igreja, um abrir e fechar de olhos. Eu quero ver isso ainda um pouquinho mais e vamos explorar ainda, temos alguns minutinhos. Você tem paciência para a gente continuar? Senão a gente para agora mesmo, não tem problema. Já falamos bastante, mas eu quero rapidamente, você sabe quanto tempo demora para uma pessoa piscar os olhos? Depois você pesquisa, e não é difícil achar uma pesquisa dessa. Eu fiquei surpreso com isso. Entre 0,1 e 0,4 segundos, não é segundos não, segundo, não é nem um segundo, a fração do segundo, 0,1 a 0,4 segundo, é o tempo de piscarmos os olhos. Eu estou impressionado com isso. Por quê? É nesse tempo, entre 0,1 e 0,4 segundo, Cristo virá nos ares.
Os mortos em Cristo ressuscitarão. Os meus pais estão enterrados lá no cemitério em Pirassununga. A minha irmã mais nova, falecida, também foi colocada lá. E nós podemos só aqui lembrar de tantos que morreram em Cristo. E diz a Bíblia que no arrebatamento da igreja, os mortos serão transformados de todas as épocas. Todos serão transformados, ressuscitados. Nós, os vivos, seremos transformados os nossos corpos. Imagina só todo esse procedimento do arrebatamento, a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos num período, num espaço entre 0,1 e 0,4 segundo. Que poder tem nosso Deus para transformar num período tão imediato. Só Deus pode fazer isso. Vamos lá, para poder encerrar. Eu falei alguma coisa aqui, alguns irmãos, numa conversa, mas eu não vou assinar embaixo o que eu vou falar, tá bom? Mas eu quero somente, para, quem sabe, provocar as nossas boas conversações. Você sabia que uma pessoa normal, ela pisca? Você vai voltar no assunto de novo? Eu vou voltar no assunto de novo. Nós piscamos entre 15 a 20 vezes por minuto. É bastante. No período de 1 hora, nós teríamos piscado, então, eu não fiz a conta, eu apenas peguei, eu achei isso muito interessante. Nós, em 1 hora, vamos piscar 900 a 1.200 vezes. No final do dia, nós teríamos piscado de 14.000 a 19.000 vezes. Você não vai contar isso. Vai tomar muito tempo, não faça isso. Mas, quando nós piscamos os olhos, serve para lubrificar a vista, para proteger, para limpar os nossos olhos. Precisamos piscar. Quando nós piscamos os olhos, em uma fração de segundo, nós ficamos totalmente no escuro. Você já parou para pensar nisso? Uma pessoa que viveu 80 anos, ela terá ficado no escuro, pelas vezes que piscou, quase 500 dias no escuro. Ah, que detalhe precioso nós pensarmos no arrebatamento da igreja, até os nossos olhos vão ser transformados. Quando eu quero olhar para alguma coisa que é muito linda, e quem sabe o esposo está bem disposto a olhar para a esposa, e quando nós estamos querendo olhar para algo que realmente nos impressiona, nem queremos piscar. Irmão, será que no arrebatamento da igreja os nossos olhos serão transformados a ponto que não piscaremos mais? Seremos como Deus, que não dorme, que não cochila, que não pisca. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nunca mais haveremos de ficar nas trevas, nem por um piscar de olhos.
Eu acho isso muito precioso. Olhos abertos para sempre. Haveremos de contemplar o Senhor. E para encerrar, quando chegarmos no céu, com os olhos bem abertos, transformados, nós vamos ver o Salvador. Eu lembro do meu sogro, e ele dizia isso, eu descobri que faz parte até do hino. Quando nós olhamos para aquele rosto santo, para aquele Salvador bendito, amado, hoje nós vemos ele pela fé aqui, mas nós o veremos lá, como ele é. Nós contemplaremos o seu rosto. E esse hino, as palavras que meu sogro usava, dizia mais ou menos assim: lá, quando contemplarmos o seu rosto, nós vamos desejar ter feito para ele muito mais do que temos feito até agora. E deixa eu completar isso e assim eu acabo. Nós vamos desejar também ter feito muito menos para nós do que estamos fazendo agora. Nós dedicamos muitas coisas para nós, irmãos, que nós possamos aproveitar e trabalhar para aquele que em breve vai nos buscar. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.